Chegou o momento de nós refletirmos na palavra de Deus. E hoje eu quero refletir com vocês em um texto que está aqui no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 33. Eu quero começar aqui a ler do capítulo 33, aonde diz assim, capítulo 33, verso 17 de Êxodo. Disse assim, ó: Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que me disseste, porque achaste graça nos meus olhos. E eu te conheço pelo teu nome. Então lhe disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Não é? E aqui no capítulo 34, a partir do verso 5 diz assim: Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto com ele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a sua misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visitas a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. É interessante o texto que nós lemos aqui, né, para que você possa entender, para que você possa compreender tudo aquilo que está sendo falado aqui no dia de hoje. Presta atenção naquilo que Deus tem para falar ao teu coração. Presta atenção. Moisés estava aqui agora diante de Deus. Moisés estava ali diante do Deus Todo-Poderoso, conversando com Deus. E Moisés ele vai fazer alguns pedidos ousados para Deus. O primeiro pedido ousado que Moisés faz para Deus é porque Deus havia falado para Moisés que enviaria um anjo adiante do povo que Moisés estava guiando. E Moisés diz assim para Deus: Não, Deus, se não for para o Senhor ir, não envia ninguém, vá ao Senhor. Se não for para o Senhor ir, é melhor que a gente nem vá, porque todos conhecerão a nação de Israel como uma nação peculiar, porque o Senhor anda conosco. E Deus ali escuta o pedido de Moisés e Deus fala para Moisés: Então está bem, então eu vou junto com vocês. Mas ele não para aí. Quando ele recebe essa resposta positiva de Deus, Moisés ele vai além. E ele olha para Deus, e é onde nós lemos aqui no capítulo 33, e ele vai pedir algo ousado para Deus. Ele fala: Senhor, se eu achei graça nos teus olhos, eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua glória. Moisés pede para ver Deus, para ver a glória de Deus. E Deus ele olha para Moisés, ali aquele homem, e vai falar para ele: Olha, eu farei o seguinte: eu farei passar toda a minha bondade diante de você. Mas Deus sabia, não é, que o homem não poderia ver Deus de uma forma clara, a face de Deus, e permanecer vivo. Se você ler o texto, vai falar sobre isso. Então Deus olha para Moisés e Deus fala assim: Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar você na fenda de uma rocha, e eu vou tampar essa fenda com as minhas mãos e vou passar sobre você, declararei o meu nome e passarei. E quando eu passar, eu vou retirar a mão e você vai ver a minha glória. Você vai ver a minha glória ali pelas costas, não é? E você vai ver a minha glória quando eu passar, porque ninguém pode ver a minha face e nenhum homem poderá ver a minha face e continuar vivo. É o que Deus estava falando ali para Moisés. E Moisés, no capítulo 34, ele vai ter essa experiência com Deus. Deus, a Bíblia fala que desce ali em uma nuvem perto de Moisés. Moisés é colocado na fenda de uma rocha. Deus tampa aquela fenda da rocha com a sua mão e passa com toda a sua bondade, com toda a sua glória ali perante Moisés. E Moisés agora, depois que Deus tira a mão, Moisés contempla ali a glória de Deus. Moisés contempla a glória de Deus. E é interessante que quando Moisés contempla a glória de Deus, o que é que Moisés vê? O que é revelado a Moisés? Eu acho muito interessante que o que é revelado para Moisés, né, quando ele tem uma contemplação de Deus,
não é a cor da roupa. Quando ele tem uma contemplação de Deus, o que é revelado para Moisés não é a cor do cabelo, o que é revelado para Moisés não é algo físico, não é algo natural, mas o que é revelado para Moisés são os atributos de Deus. Se você pegar aí o texto de Êxodo 34, quando Deus vai e Deus desce, passa com a bondade dele e tira a mão e Moisés contempla, Moisés vai declarar o seguinte, eu quero ler novamente aqui para você. Moisés vai declarar assim, ó: e passando o Senhor, capítulo 34, verso 6, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, curvando-se Moisés para a terra, adorou. Veja que quando Deus se revela para Moisés em toda a sua glória, Moisés vê Deus, mas o que é revelado para Moisés são os atributos de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? É que quando eu aprendo de Deus, quando eu conheço Deus, quando eu me aproximo de Deus, Deus se revela para mim. Mas como que Deus se revela para mim e como que Deus se revela para você? Deus se revela através dos seus atributos. Tem muitas pessoas aí decepcionadas porque elas querem ver Deus e elas não conseguem ver Deus, elas querem ver algo sobrenatural. Talvez elas pensam em Deus como aquele filme, né? Se você já assistiu aquele filme O Todo-Poderoso, né? Que aparece aquele senhor velhinho e ali aquele personagem do filme conversa ali com Deus, aquele homem ali. E as pessoas elas querem ver Deus muitas vezes dessa forma. Mas eu aprendo aqui com Moisés algo interessante, que quando Deus se revela a nós, o que nós vemos de Deus, o que Deus revela a nós, o que nós conhecemos de Deus, na sua glória, são os atributos de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai conhecê-lo. Mas o que é que você vai conhecer? Você vai conhecer que Deus é amor, que Deus é longânimo, que Deus é aquele que perdoa, que Deus é justo, que Deus é fiel, que Deus ele não muda, ele permanece o mesmo, que Deus é bom. Ou seja, quando você se aproxima de Deus, Deus se revela para você. Mas como que Deus se revela para mim e para você? Através dos seus atributos. E o que eu quero dizer com isso para você? É que tem muitas pessoas que Deus já está se revelando para ela e ela ainda não se deu conta. Tem muitas pessoas que já está provando da bondade, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, está provando da presença de Deus e ela está esperando aparecer um ser como um homem diante dela, mas Deus já está se revelando a ela através dos seus atributos, assim como Deus revelou a sua glória a Moisés. E quando Moisés viu a glória de Deus, os atributos de Deus foram revelados a Moisés. Presta atenção na sua vida, presta atenção porque Deus está se revelando para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que estão provando da bondade de Deus. Tem muitas pessoas que sabem que não mereciam aquilo que têm recebido, mas têm provado da bondade de Deus. Tem muitas pessoas que estão provando da misericórdia de Deus. Eles sabem que eles mereciam a justiça, eles mereciam pagar por atos, por erros, mas estão provando da misericórdia de Deus. Tem muitas pessoas que estão provando do perdão de Deus, sabem que erraram, mas se arrependeram e Deus perdoou. Tem muitas pessoas que estão provando da justiça de Deus, do amor de Deus, da bênção de Deus, da graça de Deus. Irmãos, eu não sei como Deus tem se revelado para você, mas deixa eu falar uma coisa, Deus tem se revelado para você através dos atributos dele. Começa a prestar atenção, porque a minha Bíblia diz que Deus se revela ao homem. O nosso Deus é um Deus que se revela. A palavra vai dizer lá no livro de Romanos que toda a criação declara Deus, ela revela Deus. Deus, ele se apresenta através da criação. Na minha e na sua vida, Deus se apresenta através da palavra dele, mas também se apresenta através dos atributos dele que são revelados na nossa vida, do amor dele que é derramado sobre os nossos corações, da graça dele que é derramada sobre as nossas vidas.
E eu e você, nós devemos aprender a confiar nesse Deus e andar com Ele e conhecê-lo. Nós devemos prestar atenção porque Ele tem se revelado a mim e a você através dos seus atributos. E através dos seus atributos nós temos nos aproximado dEle e conhecido a Ele. O quanto você já conhece de Deus? Você já provou do amor dEle? Você já provou da misericórdia dEle? Eu sei que tem muitas pessoas que acham que ter uma intimidade com Deus é ter visões, é ter sonhos e revelações com Deus, conversar com Ele ali, conversar com um ser, com um homem, como Deus. Mas deixa eu falar para você, o que mostra que você tem intimidade, você conhece, você viu Deus verdadeiramente, você tem estado com Ele, é se você tem experimentado dos atributos dEle, você tem aprendido dEle. Você tem aprendido dele que é manso e humilde de coração. Você tem aprendido dele que é amor, que é paz, que é longânimo, né? Que tem prazer na justiça, que odeia a injustiça. Se você tem aprendido que ele é fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, ainda que nós sejamos infiéis, a palavra diz que ele permanece fiel. Um Deus que é amor, um Deus que é justo, um Deus que é bom. E esse Deus, ele se revela a nós através dos seus atributos. Que você possa experimentar de Deus, que você possa conhecer mais a Deus, que você possa conhecer mais dele. Mas como você conhece mais dele? Se aproximando dele, clamando a ele, invocando o nome dele, invocando a presença dele na tua vida, até no intimidade com ele, indo para lugares de intimidade com Deus, ou seja, fechando a porta do teu aposento, do teu quarto e falando com ele em secreto. E o Deus que ouve em secreto, ele vai recompensar a tua vida. É buscando a face dele, é não deixando de clamar a ele. Quando você entende isso, quando você entende que você pode encontrá-lo, que você pode conhecê-lo. Moisés era um homem como eu e como você, mas ele tinha um desejo de conhecer a Deus e Deus se revelou a ele. Se você tem um desejo de conhecer a Deus, peça para Deus, invoca o nome dele e ele vai se revelar a você. Mas saiba que quando ele se revelar a você, você vai conhecê-lo pelos seus atributos. Você vai conhecer por quem ele é, e ele é fiel, ele é bom, ele é justo. Mas saber isso, irmãos, de ouvir falar é uma coisa. É como o Jó, né, diz para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas o que é que os olhos de Jó viram? Os olhos de Jó viram os atributos de Deus. Um Deus que é todo poderoso, justo, fiel. Um Deus que está no controle de todas as coisas. Quando você entende esse Deus e você se entrega para Ele, você tem novidade de vida e você descansa. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sabe que Ele cuida de você. E até aqui Ele tem cuidado de nós e Ele tem guardado a minha e a tua vida. Que você tenha essa sabedoria dentro de você e você comece a prestar atenção, porque eu tenho certeza que o meu Deus, ele está se revelando a você todos os dias. E todos os dias algum aspecto da presença dele, de quem ele é, vai se revelar a você. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, você vê que Deus ele se revela através dos seus atributos. Alguns o chamaram de Jeová Jirê, que é o Deus provedor. Outros chamaram de Jeová Shalom, o Senhor é paz. Outros o chamaram de Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Outros o chamaram de Jeová de Sabaote, o Senhor dos exércitos, de Sequenu, né, o Senhor dos exércitos. Outros o chamaram, não é, de El Shaddai, o Deus suficiente para a necessidade do seu povo, Deus todo-poderoso. Eu não sei, mas na Bíblia, quando nós vamos, Deus ele vai se revelando durante todas as Escrituras, e Deus ele se revela através dos seus atributos. Alguns o conheceram como o Jeová Rafá, o Senhor que cura. Eu não sei hoje como Deus tem se revelado a você, mas presta atenção porque hoje ainda Deus ele se revela a nós através dos seus atributos. Jesus, quando esteve aqui na terra, Jesus é a expressão de Deus. Ele olha para os discípulos e diz assim para os discípulos: vocês deveriam saber que eu e o Pai somos um, por causa das obras que eu faço. As obras que eu faço são as mesmas do Pai.
Eu não faço nada de mim mesmo, mas tudo que eu faço porque o Pai me mandou. Ou seja, o que revelava que Jesus era Deus, não é? Era as obras, era o caráter, era aquilo que ele fazia. Não é? Não era a simples aparência dele. Ele não tinha a aparência de Deus, mas ele tinha as características, ele tinha as obras de Deus, do Pai. E isso era o suficiente para que as pessoas que estavam em volta dele sabessem que ele verdadeiramente era um com o Pai. Ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Que você possa ter isso no seu coração e você possa se aprofundar, né? Pega essa chave aí para você e se aprofunda no conhecimento de Deus. Não despreza o conhecimento de Deus, se aprofunda e presta atenção, porque Deus está se revelando hoje ainda para você. Que essa palavra esteja no teu coração e na tua vida, em nome de Jesus.